No próximo capítulo de Terra e Paixão, Aline acaba realmente sendo presa depois da armação de Agatha com Antônio. Porém, essa prisão vai fazer com que a mocinha revele um segredo para Caio que pode mudar o rumo de toda a história. Antônio e Agatha vão armar o maior show para deixar a imagem de Aline queimada em Nova Primavera. Porém, Rodrigo dará uma notícia inesperada de que encontrou uma ponta solta na história contada por Antônio e o jogo pode virar a favor de Aline, deixando os vilões numa situação bastante ruim. Já Sidney vai ameaçar mais uma vez Tadeu e sua família, e o presidente da cooperativa fará uma coisa assustadora para se livrar do bandido. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Aline ser presa. O caos do plano de Agatha começará a se espalhar e Angelina será uma das pessoas a ver que a mãe de Caio não é tão santa quanto ela parecia ser. Ao se aproximar de Agatha depois de todo o ocorrido, Angelina diz: "Meu Deus, a Aline presa, mas ela não tem cara de quem seria capaz de atirar no Dr. Antônio." Agatha mostrará frieza ao dizer: "Mas ela fez, Angelina, e por mim, ela que apodreça na cadeia. Agora eu vi do que ela é capaz. Eu não queria me meter nesse assunto, mas agora eu quero é que o Antônio vença a próxima audiência e tire tudo dela", deixando Angelina assustada. Já Aline vai ficar desesperada e vai depor a sua parte para o delegado, onde Marino afirma: "Aline, pessoalmente, como Marino, eu acredito em você. Eu te conheço, mas como delegado e com as provas que tenho contra você, não tem muito o que eu possa fazer. Você vai ter que ficar detida. Mas eu vou investigar a fundo esse caso para achar alguma brecha, junto com o advogado." Aline diz: "Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. É muita provação para uma pessoa só. O que eu fiz de tão ruim assim na vida para tá pagando tantos pecados?" E Caio aparece dizendo: "Marino, será que eu posso conversar um pouco com a Aline a sós?" E ele diz: "Pode, eu vou deixar vocês sozinhos, mas depois, Aline, eu vou ter que te encaminhar para sua cela." Os dois ficam sozinhos e Caio diz: "Você vai ficar pouco tempo aqui. O Dr. Rodrigo ligou dizendo que está providenciando uma audiência de custódia para você responder o processo em liberdade." Caio conta para Aline que não conseguiu convencer a sua mãe a contar a verdade no depoimento, mas tenta animar a sua amada, que diz: "Mesmo que eu não seja condenada, o que seria um milagre, o seu pai já conseguiu o que queria, Caio. Eu vou acabar perdendo as terras na justiça por ter sido acusada de você sabe o que." Caio fala: "Vamos pensar nas coisas boas e lindas que você tem. O João, a sua mãe, eu." Nesse momento, Aline decide deixar o mistério de lado para contar a Caio uma novidade chocante. Ela diz: "O que me assusta é o amor que eu sinto pela minha mãe, pelo João e por você. E agora, por um amor novo. O amor que eu já sinto pela criança que tem aqui dentro de mim." Caio pergunta surpreso: "Espera aí, você tá grávida?" Aline assente: "Tô esperando um filho seu, Caio." Em choque, o filho de Agatha vai dizer: "Meu Deus, um filho? Um filho nosso? É uma bênção. Aline, mas você não pode ficar presa, grávida. Eu preciso dar um jeito." Caio decide ir falar com Marino, onde ele fará uma loucura para tentar soltar a sua amada. Ele diz: "Eu vim aqui porque preciso fazer uma confissão. Não foi a Aline que atirou no meu pai, fui eu." Marino pergunta: Que é isso, Caio?
Que loucura é essa de repente? E ele afirma: é a verdade, eu juro que fui eu quem atirei. Quando eu cheguei lá e vi que ela estava em perigo, tirei a arma da mão dela e atirei no meu pai. Marino ficará bastante desconfiado da atitude de Caio e chamará Rodrigo até a delegacia, dizendo: eu só chamei o Dr. Rodrigo aqui porque você resolveu confessar, Caio. Mas já vou logo avisando que não acredito que você tenha atirado no seu pai. Você nem estava no local quando o tiro foi disparado. Caio tentará a todo custo convencer Marino para tentar livrar a Aline da cadeia e insistirá dizendo: isso você não tem como saber, Marino. Você não estava lá, estava? Eu cheguei um pouco antes e atirei, juro. Pode escrever aí que eu assino a confissão. E pode soltar a Aline porque ela não deve nada. Aquilo lá foi uma armação do meu pai e da minha mãe, Dr. Rodrigo. Quando eu cheguei na fazenda, a Aline estava exigindo que eles entregassem o João para ela levar embora. O meu pai ameaçou acabar com a vida dela e foi aí que eu peguei a arma que estava na mão dela e atirei nele. Marino diz: desculpa, Caio, mas essa história é completamente inconsistente, para dizer o mínimo. Rodrigo também diz: é evidente que você só está fazendo isso para libertar a Aline, mas não é assim que as coisas são, meu amigo. Além de não ajudar em nada, você pode até piorar a situação dela. Caio ficará frustrado e pede: por favor, me deixem confessar e me coloquem na cadeia no lugar dela. Ela não pode ficar presa, não depois de já ter sofrido tanto na mão do meu pai. Além do mais, ela tá grávida, esperando um filho meu. Rodrigo e Marino ficam surpresos e o advogado conta que tem certeza que vai conseguir libertar Aline depois da audiência de custódia. Marino também vai dizer: há muitas inconsistências nos fatos narrados pela dona Ágata, sem falar que ainda não ouvi outras testemunhas. Fica tranquilo que eu vou investigar e vou descobrir o que realmente aconteceu. E vou ser o primeiro a ferrar o Dr. Antônio se isso tiver sido mesmo uma armação. Mais tarde, Rodrigo avisa que conseguiu a audiência para Aline no dia seguinte e uma passagem de tempo mostrará a mocinha na sala, pronta para responder pelo suposto crime. A juíza diz: senhora Aline Machado, a senhora está sendo julgada aqui por tentativa de assassinato contra o Dr. Antônio La Selva. Levando em conta a internação do mesmo, a audiência seguirá sem a presença do acusador. Aline terá a palavra para se defender e assim que Rodrigo tiver a oportunidade, o advogado vai surpreender a todos dizendo: Vossa Excelência, eu julgo, assim como muitos presentes na vida de Aline Machado, que ela é inocente. E mesmo que a esposa do Dr. Antônio tenha buscado o filho dela sem autorização na escola, o que eu condeno um ato grave, a minha cliente jamais cometeria tal ato, visto o que ela colocaria em jogo ao atirar contra o acusador. De outro lado, vejo também que seria muito vantajoso para o Dr. Antônio La Selva ter levado esse tiro, visto que ele se tornaria uma vítima que, com uma boa divulgação na imprensa, como já está sendo feita, ele conseguiria bastante apoio para conseguir as terras que pertencem à minha cliente. Terras em que foi comprovada a existência de diamantes e que o Dr. Antônio já demonstrou interesse e muita agressividade quando se trata de ter a posse desses bens. E depois de muitos argumentos e faltas de provas, o veredito será dado. A juíza diz: diante dos fatos discutidos e a falta de provas, eu sentencio a ré Aline Machado à liberdade, sendo inocentada pelas falsas acusações. Aline vai comemorar aos pulos e inclusive decidirá aceitar se casar com Caio novamente, deixando claro que não vai mais ficar longe de Caio por culpa de Antônio. Enquanto isso, Tadeu vai entrar em desespero depois de ser ameaçado por Sidney.
ele resolverá contar para sua família o que ele fez e reunirá Gladys e Graça para dizer: Gente, é o seguinte, eu preciso dar uma explicação a vocês de uma coisa terrível que aconteceu. Gladys fala: Ah não, Tadeu, não é possível que a gente não tenha um só segundo de paz. Graça pergunta: O que foi que você aprontou dessa vez, pai? E Tadeu diz: Então, lembram da Rainha Delícia? Eu paguei para ter uma experienciazinha pessoalmente com ela, e eu descobri que era a Nice. Acontece que a Nice me ameaçou quando soube que eu era casado. Ela me pediu uma fortuna e eu não sabia o que fazer. Então eu paguei um dinheirinho para um capanga do Antônio para ele dar um sustinho nela. Graça começa a ligar os pontos e diz: Pai, não é o que eu tô pensando, né? E Tadeu confessa: Então, gente, só que o desgramado acabou matando ela. E agora a gente corre risco de vida. Ele tá ameaçando a mim, a Gladys, a você, minha filha, e ao Danielzinho. Gladys vai ficar completamente em choque e Graça será quem terá a pior reação ao dizer: Não, isso não. Eu aceitei coisa demais do senhor pai. Você torrou o dinheiro da família, traiu a minha mãe, acabou com as finanças da casa, quis vender o meu filho. Agora o senhor tá me dizendo que tá envolvido na morte da Nice e que a gente pode pagar por isso por culpa sua? Isso não, eu não vou perdoar, pai. Pera aí que eu vou resolver isso e é agora. Graça vai ligar para Marino e Tadeu vai dizer: O que foi que você fez, minha filha? E Graça diz: Eu fiz a coisa certa. Eu denunciei o senhor pro Marino e ele já deve estar chegando a qualquer momento. Tadeu ficará em choque e Marino não demora a chegar na casa de Tadeu. O delegado vai levar Tadeu para a sua sala na delegacia, onde Tadeu vai explicar em detalhes tudo o que aconteceu. E logo em seguida ele pergunta: O que você pensa em fazer com o avô do seu filho, delegado? Vai me prender? Marino diz: O senhor será detido, sim, mas não agora. Eu tive uma ideia melhor. O Sidney é suspeito de outros crimes e está foragido. E você vai ser a isca perfeita para pegarmos esse assassino, deixando Tadeu preocupado. Porém, não será só Tadeu que estará com medo de Sidney, isso porque o criminoso irá voltar a falar com Ramiro, exigindo mais dinheiro. O jagunço irá falar com Irene sobre o assunto e a mãe de Petra mostrará já estar sabendo do assunto depois de ouvir a conversa na casa de Tadeu. Irene diz: O Marino está atrás dele. O Sidney vai abrir o bico, vai dizer toda a verdade e contar que fui eu quem pagou aquele mecânico para sabotar o carro, que era para matar o Caio, mas que acabou matando o meu amado filho Daniel. Depois foi aquela sequência de tragédias que eu tive que provocar para que ninguém descobrisse a verdade. Você sabe, não é, Ramiro? Compreendeu porque é uma ordem o que você tem que fazer para mim. É isso ou é o meu fim? O jagunço pergunta: Mas a senhora não deu nenhuma ordem? É para eu fazer o quê? E Irene diz: Ramiro, eu preciso que você mate o Sidney. Dê cabo nele antes que o delegado o encontre. E então, você vai fazer o que eu quero? Vai matar o Sidney? Vai, Ramiro. Eu preciso que você diga que sim. Sem jeito, o jagunço não conseguirá negar e vai dizer: Tá bom, eu faço o serviço. Mas o que Irene não imagina é que será ela quem terá que fazer isso, já que Sidney vai resolver fazer uma visita para ela na casa de Tadeu, enquanto ela estiver sozinha para ameaçá-la. Tadeu vai voltar para casa e Gladys vai perguntar: Ué, você não foi preso? E ele diz: Não, ainda não. O delegado vai me usar de isca para pegar o Sidney. Agora você, Graça. Eu jamais imaginaria que a minha própria filha fosse capaz de fazer isso comigo, me entregar para a polícia dessa forma. Graça responde: Eu é que fico cada vez mais surpresa com o fato de ser filha de alguém como o senhor. Tadeu diz: Justo eu que te dei um lar, uma vida de princesa.
e Graça afirma: mas agora só estamos nessa situação por culpa sua. E se não fosse eu e o Danielzinho, a dona Irene jamais teria comprado essa casa para te tirar da lama. Irene aparece e pergunta: falando de mim? E Graça diz: oi, eu tava só falando com meu pai aqui que ele tem que ser muito grato que você se mudou pra cá e comprou a casa. Esse dinheiro chegou em boa hora. Irene fala: que isso, eu faria tudo pelo meu netinho querido. Mal sabendo Graça que em breve Irene e Tadeu vão se unir para matar mais uma pessoa. Enquanto isso, na pousada de Lucinda, Agatha vai aparecer no quarto de Hélio, mas nem imagina que seu filho está prestes a acabar de vez com os seus planos. Ela vai se vangloriar ainda mais por estar dando tudo certo, e Hélio não vai hesitar em dizer: você acha certo isso, mãe? Eu gostaria de verdade de saber até onde vai essa sua obsessão por se vingar do Dr. Antônio. Agatha responde: até onde o dinheiro tocar, meu filho. Aquele homem já me fez muito mal. Ele pode não se lembrar, mas eu me lembro. E eu vou terminar o que eu comecei, incluindo juntar ainda mais você e Petra. Eu vou falar com a mocinha e ver o que eu consigo com ela. Talvez até te arranje o casamento. Hélio diz: eu já disse que não vou participar desse plano. Eu só estou aqui por causa dela, senão eu já tinha ido embora há muito tempo. Por favor, mãe, não insiste. Eu não sou como a senhora e não quero me tornar o seu inimigo. Agatha fala: meu inimigo? Como assim, Hélio? Isso é jeito de falar com a sua mãe? Você me vê como inimiga? Meu filho, o inimigo aqui é o Antônio, e eu preciso da sua ajuda para pôr um fim nessa história. Hélio não vai aguentar mais e vai dizer: chega, mãe, eu já disse que não quero fazer parte disso. Petra também estará a caminho da pousada e acabará pegando no flagra Agatha saindo do quarto de Hélio. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.